Você já percebeu que, quando a mídia começa a inventar história, sempre sobra para um piloto? Nos últimos meses, disseram que Verstappen iria largar a Red Bull e correr na Mercedes. Mas a resposta que ele deu foi tão simples, tão direta, que humilhou todos os haters e chocou todos, mudando completamente a narrativa. E eu vou te contar agora os bastidores, o que ninguém reparou e o que essa decisão significa para o futuro da Fórmula 1. Fica comigo até o final porque tem detalhe aqui que a grande mídia não mostrou, mas que pode mudar o rumo da categoria. E é exatamente aí que começa essa história. O tetracampeão mundial Max Verstappen não se estressou com as especulações generalizadas nos últimos meses de que ele poderia deixar a Red Bull Racing para ir para a Mercedes em 2026. Na verdade, ele disse que foi muito simples tomar a decisão de permanecer na Red Bull. Max poderia ter gerado uma das maiores bombas da história recente da Fórmula 1, deixar a Red Bull, equipe que o transformou em tricampeão e tetracampeão mundial, para correr pela Mercedes em 2026. A especulação não era pouca. Nos últimos meses, veículos de mídia, torcedores e até analistas repetiram a narrativa de que o holandês estaria insatisfeito, que buscava novos ares, que se cansara do ambiente tóxico após a saída de nomes importantes da equipe austríaca. Mas a verdade, como o próprio Verstappen revelou, foi brutalmente simples. Simples a ponto de humilhar todos os críticos que apostavam numa reviravolta. Nunca estive estressado com isso. Sempre foi direto. Para mim, a decisão era clara. Esse é o Max Verstappen. Direto, frio, quase indiferente às novelas midiáticas que o cercam. E é exatamente isso que irrita tantos haters. Eles esperam drama, esperam conflito, esperam um escândalo digno de uma série da Netflix. Mas Max responde com simplicidade. A mesma simplicidade com que acelera e destrói adversários na pista, sem dar margem para narrativas alternativas. Aliás, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque vamos destrinchar essa história em detalhes e mostrar por que a suposta saída para a Mercedes nunca passou de ilusão coletiva. Muito se falou sobre a tal cláusula de rescisão no contrato de Verstappen com a Red Bull. E de fato, havia uma brecha. Se o holandês estivesse em quarto lugar ou abaixo no campeonato, após o GP da Hungria de 2025, poderia rescindir com a equipe austríaca. Era o gatilho perfeito para alimentar rumores, teorias e especulações. Mas como o próprio piloto deixou claro, nunca houve estresse. Verstappen, mesmo em uma temporada mais difícil, não chegou perto desse cenário. Hoje, ocupa a terceira posição no campeonato, atrás apenas da dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris. São 187 pontos acumulados, 2 vitórias, 5 pódios, longe da dominância absurda que exerceu entre 2021 e 2023, mas ainda assim números sólidos de quem segue entre os melhores do grid. A mídia britânica, sobretudo, explorou a situação ao máximo. Afinal, imaginar Verstappen vestindo as cores da Mercedes, rival histórica da Red Bull, na era híbrida, seria o enredo perfeito. Seria como Lewis Hamilton correndo pela Ferrari, algo que já aconteceu. E justamente por isso, a imprensa queria cravar o próximo capítulo dessa dança das cadeiras. Mas no fim, tudo não passou de espuma. Verstappen olhou para o contrato, para o carro, para o projeto e concluiu: é muito simples. Se havia combustível para essa narrativa, ele vinha. Toto Wolff, o chefe da Mercedes, nunca escondeu o interesse em Verstappen. Deixou claro, inclusive, que seguraria negociações de renovação com George Russell para aguardar o desfecho da situação do holandês. E então veio a cena que incendiou as redes sociais. Wolff e Verstappen vistos juntos em um iate na Sardenha, durante as férias de verão. Foi o suficiente para o Twitter, os fóruns e até veículos sérios cravarem que o negócio estava em andamento. Mas novamente a explicação foi mais simples do que parecia. Fui almoçar com o Toto e a família. Não falamos de negócios, era só vida normal, disse Max. De novo sem estresse. Para ele, encontrar Wolff e até passar algumas horas juntos, não era nada além de convivência casual entre duas pessoas que se respeitam. E aqui está o detalhe. Verstappen sabe separar amizade de negócios. Ao contrário de tantos outros pilotos que já se perderam em guerras políticas, ele se mantém frio. Não há espaço para a especulação virar verdade só porque dividiu uma mesa com Toto Wolff. Mas,
Por que Verstappen nunca levou a sério essa possibilidade? Porque a Red Bull é sua casa. E mais importante, é a equipe que construiu carros pensados em seu estilo de pilotagem. Esse detalhe, que tantos tentam minimizar, é decisivo. Vimos com Sérgio Pérez, com Pierre Gasly, com Alex Albon e até com Daniel Ricciardo. Pilotar o carro da Red Bull não é simples. Ele é moldado para Verstappen, para seu jeito agressivo, para sua capacidade de controlar a traseira viva, para sua leitura quase instantânea de aderência. Qualquer outro piloto sofre. Então por que Max abriria mão desse cenário, onde é a estrela absoluta, para se arriscar em um projeto da Mercedes que sequer tem garantias de competitividade para 2026? Ele não faria isso. Não quando já tem contrato até 2028, e não quando sabe que ainda pode dominar a categoria com a Red Bull. Entre 2021 e 2023, Verstappen venceu 44 corridas. Foram 3 temporadas de domínio absoluto, com recordes atrás de recordes. Em 2023, chegou ao auge, 19 vitórias em 22 etapas, algo jamais visto na Fórmula 1. Esses números não desaparecem. Eles constroem confiança, constroem legado e, acima de tudo, mostram que a Red Bull tem o pacote técnico e humano para seguir competitiva. Mesmo em 2025, uma temporada mais equilibrada, Verstappen ainda coleciona pódios e mantém chances de título. Ele sabe que fases de transição acontecem, mas também sabe que a Red Bull tem estrutura para reagir. Ir para a Mercedes seria, no máximo, uma aposta. Ficar na Red Bull é garantia de continuidade. E é aqui que chegamos ao ponto central. Durante meses, os críticos repetiram que Verstappen estava insatisfeito, que não tinha mais motivação, que queria fugir da sombra de crises internas na Red Bull. Mas sua resposta veio seca, direta, quase cruel. Foi muito simples. Nunca estive estressado com isso. Essa simplicidade humilha quem queria ver drama, porque expõe o quanto as especulações eram exageradas, o quanto as narrativas eram alimentadas mais pelo desejo de ver no fora da Red Bull do que por fatos concretos. Verstappen cala os críticos do mesmo jeito que guia um carro de Fórmula 1. Sem firulas, sem floreios, apenas entregando o resultado. Com contrato assinado e sem cláusulas de rescisão ativadas, Verstappen segue firme na Red Bull até 2028. Isso significa pelo menos mais 3 temporadas completas no time. Tempo suficiente para lutar por mais títulos, quebrar mais recordes e consolidar ainda mais seu nome entre os maiores da história da Fórmula 1. E se alguém ainda acha que ele pode sair antes, basta lembrar: Max não joga para o público, joga para si mesmo. Se ele diz que está tranquilo, é porque está. No fim das contas, o sonho dos críticos acabou. Verstappen não vai para a Mercedes, não vai abandonar a Red Bull, não vai se perder em jogos políticos. Ele segue no mesmo caminho, com a mesma tranquilidade de sempre, deixando os outros criarem novelas enquanto ele escreve história na pista. E você, acha que Verstappen tomou a decisão certa? Deixe seu comentário aí embaixo e já aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo que jurava que ele ia para a Mercedes.